Oi, eu sou a Prof. Janice e hoje a gente vai estar vendo algumas alterações na LDB. Uma colega, mandou mensagem lá no Instagram pedindo sobre essas alterações, que ela tinha algumas dúvidas, então eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Para trazer para vocês. Também eu vou estar mostrando para vocês o link, tá? Da LDB no site do Planalto. E vou mostrar para vocês como vocês conseguem achar as alterações, tá? Por ano. Então, as últimas alterações de 2019. Se teve alguma alteração em 2020, vocês também conseguem ver. Vem comigo? No artigo 3º, a gente tem que o ensino será ministrado, então, com base nos seguintes princípios. Esse aqui não foi uma alteração, e sim um acréscimo, tá? Eram 11 princípios e agora são 13. A gente não pode perder essa informação, tá? Acrescentou-se, então, consideração com a diversidade étnico-racial, incluída, então, pela Lei 12.796, de 2013, e garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, incluído pela Lei 13.632, de 2018, tá? Então foram esses dois acréscimos, esses dois princípios no artigo 3º. No artigo 4º, a gente tem o dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de alguns itens, tá? E no item 3º, a gente tinha atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Mas acrescentou-se alguns itens, tá? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa foi a redação dada pela Lei 12.796, de 2013 também. Ainda no artigo 4º, nos itens que trazem o dever do Estado, tá? A gente tem no item 8º aqui, que era o seguinte: atendimento ao educando no ensino fundamental público, por meio dos programas suplementares de materiais didático, transporte, alimentação, assistência à saúde. E mudou-se para atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Viu? Aí em cima a gente via apenas fundamental, ensino fundamental. É que mudou-se para todas as etapas, então, da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Essa redação foi dada, então, pela Lei 12.796, também de 2013. São várias alterações ali que houve com essa lei em 2013. Vale a pena a gente estar dando uma olhada nessa lei. No artigo 5º, era o seguinte: o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigir. E mudou-se, então, para o acesso à educação básica, obrigatória, é direito público subjetivo. Então, aqui a gente tinha aqui o acesso ao ensino fundamental. E aí mudou-se, então, para o acesso à educação básica, obrigatória, é direito público subjetivo. E o resto do artigo continua o mesmo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Foi também dada com a Lei 12.796, de 2013. No artigo 6º, era o seguinte: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. No ensino fundamental, tá? Essa foi de 2005, essa redação. Já era diferente antes. E em 2013 também, com a Lei 12.793, mudou-se para... O que está valendo é essa, tá? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, a gente tinha que efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos, né?
que era dever dos pais no ensino fundamental, mas mudou-se, o artigo 6 agora é que é dever dos pais efetuar a matrícula das crianças na educação básica, a partir dos 4 anos, tá? Que é obrigatório. No artigo 12, onde diz, então, as incumbências dos estabelecimentos de ensino, no item 7 era o seguinte: uma das incumbências, então, informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. E mudou-se, tá? Com a Lei 12.013 de 2009, mudou-se para informar pai e mãe, convivente ou não, com seus filhos, e, se for o caso, o responsável legal, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, porque aqui estava bem específico apenas para os pais e responsáveis, tá? Mas eles têm que informar pai e mãe que vivem ou não com os seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais. Se não conseguir, entende, contato com pai e mãe, então os responsáveis legais. Ainda no artigo 12, outra incumbência, no item 8º, é notificar ao Conselho Tutelar do município, tá? Essa lei já tinha sido incluída, então, com a Lei 10.287, em 2001, porém, em 2019, tá muito atual, ela foi modificada. Então, pode cair no concurso, tá? Já vi em várias questões. Era, então, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual em lei. Isso em 2001, tá? Até 2018. E foi modificado, então, em 2019, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. No artigo 16, a gente tem que o sistema federal ele compreende, tá, algumas instituições e órgãos, então, e tem 3 itens. O item segundo ele foi alterado, tá, em 2019, então bem atual, pela Lei 13.868, e foi substituído, tá, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada por apenas instituições de educação superior mantidas, tá? Então, foi excluído criadas pela iniciativa privada, e sim mantidas pela iniciativa privada. No artigo 24, também uma alteração, onde diz que a educação básica, então, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, tá? E a gente tem no item primeiro já, tá, uma alteração, que era o seguinte: a carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos escolar, excluído, então, o tempo reservado aos exames finais. E com a redação, então, dada pela Lei 13.415, de 2017, tá, mudou-se esse item para: a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Ainda, a gente tem um parágrafo, tá, único, que menciona, eu não trouxe aqui, eu acho, mas ele menciona, tá, que o ensino médio vai ter uma progressão das cargas horárias, tá? Então, até chegar em 1.200 horas anuais. Então, vale a pena a gente estar dando uma olhada na lei. No artigo 26, era assim: os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigidas pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. E foi dada com a redação, então, de 2013, pela Lei 12.796, foi modificado um pouquinho, tá? Acrescentou-se aqui, então,
dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Acrescentou-se educação infantil, que antes não tinha. Elas devem ter, então, uma base nacional comum, que seria a nossa BNCC, a ser complementada, então, em cada sistema por uma parte diversificada. Bom, esses itens, tá? Como a gente falou no início, estão ali na LDB, são itens atuais, tá? Alterações que vale a pena a gente estar focando e revisando. E por isso que eu menciono sempre o site, tá? Vale a pena a gente estar estudando pelo site, porque ele está atualizado. E ele aparece lá, tá? Como estava anteriormente e como ficou com a alteração nova na lei. Então vale muito a pena a gente estar dando uma olhada. Eles não excluem totalmente os itens anteriores, tá? Da lei LDB, eles apenas vão riscando e a gente pode verificar isso no site. Vamos lá no site, então, que eu vou mostrar para vocês como funciona para a gente achar as últimas alterações. Clicando, então, no link, tá, que eu deixei aí na descrição do vídeo ou no PDF, vocês têm o site do Planalto, tá? Ou podem ir no Google e digitar LDB Planalto. Vai abrir essa página, tá? Para vocês darem uma olhada na lei, na íntegra. E aqui eu vou mostrar para vocês como ficam os itens incluídos, tá? Pelas leis. Esse item, então, eu mostrei ele para vocês, é um dos princípios, ele não tinha, ele só foi apenas incluído, então ele tá aqui. E quando o item é excluído e modificado, ele fica aqui no site, tá? Mas ele é riscado, ó. E ele é acrescentado, então, uma redação nova. E ele fica, então, esses itens, tá? O meu tem alguns roxos, porque eu já cliquei, tá? Então, os que eu não abri a lei, ele tá azul ainda, mas dá pra gente verificar, ó, teve várias alterações, ó, e é interessante a gente tá lendo como era e como tá, se a gente tem tempo, é claro, e tá verificando qual que foi a mudança, identificando o porquê dessa mudança. Mas a pergunta que não quer calar, então, como a gente verifica as últimas atualizações? No computador, vocês cliquem Ctrl G, e vocês podem estar digitando nessa caixinha que vai abrir uma caixinha de perguntas, então, o ano que vocês querem pesquisar. 2020 não teve nenhuma alteração, então vou botar aqui 2019. E vai estar aparecendo vários itens, ó. 1 de 19 aparece no cantinho da caixa. Vários itens, então. E a gente pode ir descendo, então, tá? Nessa flechinha aqui, a gente pode ir descendo e o item laranja vai descendo. E a gente vai verificando todas as alterações de 2019, tá? Olha aqui, a gente pode perceber que foi revogado ó, o artigo 20, onde ele falava das instituições privadas de ensino e as categorias. Então, esse item foi totalmente revogado, tá? Por essa lei. E a gente pode clicar nessa lei pra gente estar verificando ela. E assim por diante, tá? E seria isso, então. Prosseguindo. Seria isso, então. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. Até a próxima!